Pronto, gente, já estamos de volta para a segunda parte desta nossa aula sobre medida provisória. Agora há pouquinho estudamos o caput do artigo 62 e o parágrafo 1º. Vamos avançar, vamos à leitura e as informações necessárias sobre o parágrafo 2º e seguintes aqui do artigo 62. Me acompanhe. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, inciso 1º, 2º, 4º e 5º, e artigo 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei, até o último dia daquele em que foi editado. O que temos aqui neste parágrafo 2º do artigo 62 sobre medida provisória? Temos uma observância ao princípio tributário da anterioridade. Vamos explicar isso aqui detalhadamente para que não fuja nada da sua compreensão. Veja bem. O presidente da República decidiu editar uma medida provisória versando sobre uma majoração de um imposto já existente ou então sobre a instituição de um novo imposto. Situação de urgência, de relevância para o país, levou o presidente da República a editar uma medida provisória majorando o tributo, o imposto ou instituindo um novo imposto. Certo? Se assim o fez, em respeito ao princípio tributário da anterioridade, esta lei, esta medida provisória, precisa ser antes convertida em lei pelo Congresso Nacional e somente passará a valer a partir do exercício financeiro seguinte. O exercício financeiro vai de 31, ou melhor, vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Se neste exercício financeiro, digamos, do ano 2020, 1º de janeiro até 31 de dezembro, o presidente da República edita uma medida provisória majorando o imposto ou instituindo novo imposto, esta medida provisória precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional até o último dia deste exercício financeiro de 2020, mas somente passará a valer a partir do exercício financeiro seguinte, a partir do exercício financeiro do ano de 2021. É isto que nós temos aqui no parágrafo 2º do artigo 62, este respeito, esta observação ao princípio tributário da anterioridade. Agora, vamos prestar atenção aqui nas ressalvas. Esta regra geral serve para a maioria das situações, né? Majorou um imposto já existente, instituiu um novo imposto, precisa observar este princípio da anterioridade tributária, só vai valer a partir do exercício financeiro seguinte, e para isso é preciso que o Congresso converta aquela medida provisória em lei até o último dia do exercício financeiro presente. Certo? Mas aqueles impostos anunciados no artigo 153, parágrafo 1º, 2º, 4º e 5º e artigo 154, incisos, incisos, né? E artigo 154, inciso 2º, este sim, o presidente da República, sobre eles, poderá editar uma medida provisória para cumprimento de imediato. E quais são esses impostos? No artigo 153, nós temos que compete à União instituir imposto sobre, inciso 1º, importação de produtos estrangeiros. Inciso 2º, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Inciso 4º, produtos industrializados. E o 5º, operação de crédito, câmbio e seguro relativos a títulos ou valores imobiliários. Gente, estes impostos sobre exportação, importação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações de crédito e câmbio, seguro, são aqueles impostos importantes para que o Poder Executivo regule a economia do país. De repente, para o Brasil é interessante que se baixe a alíquota de importação de produtos
se for o momento o presidente assim o faz, de repente é importante que se majore esta alíquota para fins determinados ali na economia, então o presidente tem liberdade para mexer nesses impostos, majorando suas alíquotas ou reduzindo suas alíquotas. Quais são os impostos? Os impostos de exportação, de importação, imposto sobre produto industrializado e aquelas operações de crédito, câmbio e seguro. Mas não somente estes impostos podem ser tratados, geralmente, né, em relação à majoração de suas alíquotas, não somente eles podem ser tratados por medida provisória, independentemente de respeitar o princípio da anterioridade, como também aquele imposto anunciado no artigo 154, inciso 2º. Vamos aí. A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, observemos que, no caso de guerra declarada, a guerra já está aí, ou está na iminência de ser, o presidente pode instituir novos impostos e não será obrigado a respeitar o princípio da anterioridade tributária. Nos demais casos, se a medida provisória editada com o fim de majorar impostos ou instituir novo imposto, precisa sim respeitar o princípio da anterioridade, somente valendo a partir do exercício financeiro seguinte. Isso que temos no parágrafo 2º do artigo 62, e já vamos para o parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo 62, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então vamos para os detalhes deste parágrafo 3º. O presidente da República editou medida provisória. Existe um prazo para que o Congresso Nacional converta esta medida provisória em lei ou para que a rejeite. Se não for convertido em lei no prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60, 120 dias ao todo, se não for convertido em lei, e for rejeitado expressamente, perderá a sua eficácia desde a edição. Se também no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, ela não for rejeitada expressamente, mas não for aprovada, ocorrerá a rejeição tácita. Do mesmo modo, perderá a eficácia desde a edição. Veja que a rejeição de uma medida provisória editada pelo presidente da República pode ser expressa ou pode ser tácita, tanto na modalidade expressa como na modalidade tácita, se não for convertida, se for rejeitada, Então, se for rejeitada, não foi convertida em lei, perderá a sua eficácia desde a edição. Mas aí, já que assim que foi editado e publicado passou a valer, passou a influir, a produzir aí relações jurídicas Brasil afora, é preciso que o Congresso Nacional, através de um decreto legislativo, discipline essas relações jurídicas contraídas durante o período de vigência desta medida provisória. Vamos recapitular. O presidente da República editou medida provisória. Passou a valer desde sua publicação. Mas, decorrido o prazo aí de 60 dias, prorrogado por mais 60, decorridos os 120 dias, esta medida provisória não foi convertida em lei, perderá sua eficácia desde a edição. Mas já que estava valendo até aquele esgotamento dos 120 dias, o que ocorrerá? As relações jurídicas contraídas no período precisam ser disciplinadas pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. E aí,
Este decreto legislativo é que vai ter a força de lei para dizer como ficam aquelas relações jurídicas do período. Nós vamos fazer mais uma leiturazinha aqui deste parágrafo terceiro para melhorar a sua memorização. Me acompanhe. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, daqui a pouco estaremos no 11 e no 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Pronto. Então aqui está a disciplina que nos traz o parágrafo terceiro, né? Eu quero que você anote esta necessidade de edição de um decreto legislativo regulando as relações jurídicas ocorridas naquele período de vigência de uma medida provisória que foi rejeitada. Rejeitada expressamente dentro dos 120 dias disponíveis ao Congresso para avaliar, analisar essa medida provisória, ou rejeitada tacitamente porque não foi votada dentro do período dos 120 dias. Se ocorreu isso, as relações jurídicas contraídas no país durante o período de vigência da medida provisória precisam ser reguladas através de qual espécie legislativa? Através de um decreto legislativo. É importante que você frise a espécie legislativa que vai regulamentar as relações jurídicas contraídas durante o período de uma medida provisória rejeitada é o decreto legislativo. Já vi questão de concurso anunciando uma resolução do Congresso. Não é, é um decreto legislativo. Mas nós vamos avançar aqui nos parágrafos seguintes e daqui a pouco estaremos descobrindo o que acontece se simplesmente o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, seja expressa ou tacitamente, e depois não editou o decreto legislativo. O que é que vai acontecer? Isto é matéria para daqui a pouquinho, mas de antemão já fique sabendo o seguinte: se o decreto legislativo anunciado aqui nesse parágrafo terceiro não foi editado, aquelas relações jurídicas decorrentes da medida provisória enquanto vigoravam serão mantidas. Isso aqui é lá para frente, nós voltaremos a essa discussão, mas por hora fiquemos por aqui e já vamos para o parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, que acabamos de ler, né? Contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, qual é o prazo que nós temos para que uma medida provisória esteja em evidência, esteja produzindo efeitos no mundo jurídico? O prazo é de, no máximo, 120 dias. 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Durante este período, o Congresso Nacional precisa apreciar aquela medida provisória editada pelo Presidente da República para convertê-la em lei, do jeito que foi editada pelo Presidente, ou para converter em lei, inserindo emendas, ou simplesmente para rejeitar expressamente, voltou rejeitando, ou rejeitar tacitamente, perdeu o prazo, certo? Agora, estes 120 dias que se contam aí para a vigência dessa medida provisória, enquanto medida provisória, poderá ser interrompido durante o recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 4º, né? O prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação da medida provisória, publicou, começou a contar os 120 dias, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional, os 2 recessos do Congresso Nacional ocorrendo, compreendendo durante o seu transcurso o tempo de uma medida provisória, então suspende-se a contagem do prazo durante os recessos do Congresso Nacional. Então, na prática, e eu já vi questão de concurso cobrando isso, na prática é possível que uma medida provisória, enquanto medida provisória, vigore
no país por mais de 120 dias. Veja a oportunidade que o examinador da sua banca de concurso tem para armar para você uma cilada. Você está sabendo que o prazo de vigência da medida provisória pode ser no máximo de 120 dias, período em que o Congresso Nacional precisa correr atrás para converter aquela medida provisória em lei ou simplesmente rejeitá-la. Então, em regra, nós temos um prazo de 120 dias. Mas cuidado, porque de repente na prática este período de 120 dias de vigência de uma medida provisória pode se estender, porque se suspende a contagem do prazo dos 120 dias durante os recessos do Congresso Nacional. Cuidado com isso, para você não acabar caindo em uma armadilha que lhe prepare o examinador da sua prova de concurso. E vamos para frente, né? Vamos para o parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Então, a medida provisória foi editada pelo presidente da República, de imediato submetida ao Congresso Nacional. Uma comissão mista de deputados e senadores irá avaliar naquela medida provisória os pressupostos constitucionais. E quais seriam os pressupostos constitucionais? Aqueles anunciados no parágrafo 1º do artigo 62, na aula passada, agora há pouquinho nós vimos isso. A comissão mista vai avaliar se aquela matéria tratada pelo presidente da República naquela medida provisória pode ser objeto de medida provisória. De repente está tratando sobre direito penal? Não pode. Processo penal? Não. Processo civil? Não. Nacionalidade, cidadania, direito político, direito eleitoral? Também não pode ser tratado sob medida provisória. Orçamento? Mexer no orçamento sem que seja num caso de calamidade pública? Também não pode. Então é o que temos aqui neste parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre os atendimentos de seus pressupostos constitucionais. E já vamos para frente. Vamos para o parágrafo 6º do artigo 62. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O que nós temos neste parágrafo 6º? Presidente da República editou a medida provisória, passou a valer, está valendo para todo o território nacional. De imediato ele submeteu esta medida provisória para que o Congresso Nacional avalie e ele vai remeter para onde? Para a Câmara dos Deputados. Chegou na Câmara, começa a votação, começa a apreciação dos parlamentares em relação àquela medida provisória. E se 45 dias se passaram, seja na Câmara ou já esteja no Senado, e aquela medida provisória não foi votada, não se decidiu sobre ela, o que é que acontece? Tranca a pauta daquela casa em que estiver tramitando. Se está tramitando na Câmara, ela dispõe ali de 60 dias, para o Congresso no todo 60 mais 60, 120 dias, está tramitando em 45 dias, não se decidiu sobre aquela medida provisória, tranca-se a pauta da Câmara dos Deputados, não vota mais nada a não ser aquela medida provisória. Se por acaso for concluída ali a votação na Câmara dos Deputados, digamos que a Câmara aprove a medida provisória adotada pelo presidente da República e for para o Senado, já chegará no Senado com a pauta trancada, porque transcorreu 45 dias, não é que vai tramitar 45 dias no Senado para poder trancar, não.
45 dias no geral, de todo o prazo, esteja ainda na Câmara, já esteja no Senado, 45 dias se passaram, tranca-se a pauta daquela casa em que estiver tramitando. Se está tramitando, tranca-se tão somente a pauta da Câmara, se estiver tramitando na Câmara. A do Senado continua normal. Se já estiver tramitando no Senado e se esgotaram os 45 dias, tranca-se tão somente a pauta do Senado. A da Câmara continua normal. Então, vamos ver se isso ficou claro para você. É importante que nós não passemos desta fase sem a sua compreensão plena. O presidente da República editou a medida provisória, enviou de imediato para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados e no Senado, nós temos ali um prazo de 120 dias para que aquela medida provisória seja convertida em lei ou seja rejeitada. Se destes 120 dias já transcorreram 45 dias sem que a medida provisória tenha sido votada, o que é que acontecerá? Vai trancar a pauta da Casa do Congresso Nacional em que ela esteja tramitando. Se ainda está na Câmara, tranca-se a pauta da Câmara. Se já está no Senado, tranca-se a pauta do Senado. Não vota mais nada, até que aquela medida provisória seja apreciada. E cuidado, este trancamento não vai ocorrer 45 dias para a Câmara, depois 45 dias para o Senado. É 45 dias no todo. Tranca-se a pauta da casa em que estiver tramitando, seja ela qual for. Se for na Câmara, tranca-se a Câmara. Se for do Senado, tranca-se a pauta do Senado. Se os 45 dias aconteceram, a medida ainda estava ali na Câmara dos Deputados, a Câmara adiantou, voltou, aprovou, digamos, e enviou para o Senado, no Senado já chega com a pauta trancada, porque os 45 dias transcorreram quando a medida provisória ainda estava sendo analisada pela Câmara dos Deputados. É isso que nós temos no parágrafo 6º e nós vamos para o parágrafo 7º, né? Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Já vimos isso lá atrás, aqui é só a disciplina no parágrafo 7º expressa, dizendo que em regra, em primeiro momento, o prazo é de 60 dias, mas se não ocorreu a votação da medida provisória em 60 dias, o que é que temos? Vai se prorrogar por mais 60 dias. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui com esta segunda parte da aula, para que não se estenda demais este vídeo, e daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo, estaremos retornando para a análise dos demais parágrafos do artigo 62. Ficamos no 7º, temos ainda do 8º ao 12. Aguardo você daqui a pouco para continuarmos. Até já.